galera, antes de estar começando o vídeo, eu tenho um aviso muito importante. Agora nós simplesmente fechamos uma parceria com a Shopee, galera. O link vai estar aqui na descrição do vídeo pra você estar usando o link de patrocínio nosso. E caso você for comprar qualquer coisa na Shopee, use o nosso link. Mesmo que não seja você que for comprar. Ah, sua mãe, seu pai, tio, seu avô, ou até seu amigo vai comprar, manda eles usarem o link do canal. Vai ajudar e vai apoiar demais o canal, galera. Então dá essa forcinha pro canal e bora pro vídeo. Fala aí, pessoal. E aí, tudo bem? Com vocês? Aqui é o PG, trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje eu vim trazer simplesmente aqui um top 10 dos melhores animes shonen pra você assistir dublado. Os animes que eu mostrar aqui shonen são dublados pra você assistir à vontade. Eu espero que vocês curtam, tem dos mais atuais, dos mais antigos e muito mais. E claramente, não esqueça de deixar o like, se inscrever aí no canal e compartilhar esse vídeo com todo mundo. Tendo um novo shonen dessa geração. Basicamente, o Gacha conta a história do Rudolph, que é um personagem que ele vivia meio que entre considerados chamados de celestiais por algumas pessoas, que era meio que, tipo assim, ele vivia lá no alto, onde embaixo dele tinha um monte de lixo que eles jogavam, como se fosse um buracão de lixo. Em outras palavras, além de jogar lixos, normalmente pessoas que eram consideradas como ladrões, etc, ou assassinos, jogavam lá embaixo também e tudo mais. Nisso tudo aconteceu algumas coisas e o Rudo é jogado lá embaixo. E aí, após ele chegar lá embaixo, ele descobre que lá não só tem lixo, mas também tem várias outras pessoas que vivem lá. E descobre também que tem fera maculada, eu acho que é assim que vamos dizer. São criaturas criadas totalmente através do lixo. Que algumas pessoas têm meio que um apego por certos itens. E esses itens, e aí, se a pessoa saber controlar o poder desses itens, ele basicamente consegue ter poderes através desses itens, basicamente. Que nem o Rudo, que é as luvas dele, que são os poderes dele, em outras palavras. Mas nisso tudo vai acontecer, né? Salva, entre aspas, o Rudo a participar dos zeladores, que são pessoas que destroem e enfrentam essas criaturas imaculadas, lixo e tudo mais. E nisso tudo ele tá em busca de descobrir uma maneira de voltar pra cima, tanto pra se vingar das pessoas que fizeram A e B pra ele, quanto pra tentar descobrir quem foi o assassino, o pai dele e muito mais. O próximo anime da nossa lista é simplesmente Boku no Hero, que é a história do Deku, um personagem que nasce sem nenhum poder e após alguns acontecimentos, o seu herói favorito acaba passando o poder dele para o Deku. E nisso tudo, o Deku tem que aprender a usar esse poder e a sobreviver com esse poder. E nisso tudo, ele também entra para a academia de herói. É a academia onde forma os melhores heróis de todos os tempos. E tudo isso vai rodando em torno da história do anime. O anime em si, ele é dividido em várias temporadas. Ao total tem 7 temporadas. Temos vários filmes mesmo, acho que tem 5 ou 6 filmes. A primeira temporada é 13 episódios. A segunda temos 26 episódios. A terceira, 25 episódios. A quarta, 27 episódios. A quinta, 27 episódios. A sexta, 26. E a sétima tem 21, que ainda tá lançando episódios, se eu não me engano, basicamente. Aí tem a sétima. Ah, tem a temporada final, que é a oitava, que tá lançando. A oitava que tá lançando. Por enquanto, a oitava tem, vamos dizer aqui, 3... 6, 7, 8 episódios por enquanto. Mas é um shonen muito bom. O Deku é aquele personagem clássico, estilo Naruto, Asta e outros personagens marcantes da obra dos animes, que quer realmente se tornar o herói número 1 para salvar e mostrar a todos que ele é capaz disso e muito mais. A história dele é muito bonita. E nisso tudo, principalmente as primeiras temporadas, mostra o Deku tentando aprender a usar os poderes dele, porque os poderes dele têm consequências. Literalmente, os poderes dele é tipo assim, ele tem um poder gigantesco, enorme, um poder maravilhoso, mas se ele usar o poder dele, ele não sabe, o corpo dele simplesmente explode, porque o poder é demais pro corpo dele. Aí ele tá tentando adaptar e conseguindo aprendendo a utilizar cada poder dele. O próximo anime da nossa lista é simplesmente Shangri-La Frontier. Ele é um anime de shonen aqui barra RPG da vida. Eu realmente, quando eu ponho na lista, eu não sei se eu ponho ele considerando shonen ou não, mas eu acho que ele é um shonen. Tá, o Shangri-La Frontier é basicamente a história do personagem principal, onde ele simplesmente gosta de jogar jogos ruins, e tudo bem, até aí, ok, beleza, ele gosta de jogos ruins. Aí o que acontece? Um dia ele é convidado por um amigo dele e tudo mais para jogar um jogo bom, e nisso tudo ele vai se envolvendo nesse jogo. E nisso tudo vai contando a história. A história que vai contar e a história principal dele não é só ele e os amigos dele, que é bem legal, isso daí é bem legal, mas também conta a história dele no jogo, ele descobrindo as coisas, ele despertando certas coisas, enfrentando inimigos lendários em volta do jogo. A história do personagem principal rola mais a fundo do jogo do que fora dele. Tem alguns momentos fora dele, mas o principal é ele dentro do jogo, ele se aventurando, ele derrotando inimigos. E ele é um personagem que simplesmente gasta em encontrar uma certa criatura, ele tem meio que uma maldição que ele não consegue usar
equipamentos. Então, assim, ele é muito frágil e ele tem que focar muito no ataque, porque a defesa dele é praticamente zero. O único equipamento que ele usa é uma cabeça de pássaro uma cabeça de pássaro que ele utiliza e a cuequinha dele, né? A calça dele. Literalmente, o resto ele não consegue estar utilizando. Então é muito interessante, é bem legal a história, é muito divertida também, mas é a história mais do estilo RPG, basicamente. Se você gosta desse estilo, dessa pegada, com certeza você vai gostar desse anime. E também é um anime que ele tá dividido atualmente em 2 temporadas. A primeira temporada tem 26 episódios, já a segunda tem 25 episódios. O próximo aqui é anime da lista, é o Senhor dos Mistérios, um anime que eu acabei de terminar, literalmente. É um anime que me marcou bastante. É a história onde um personagem, após após fazer algumas coisinhas, ele acaba apertando no corpo de uma outra pessoa que tinha acabado de se desviver, e nisso tudo ele acaba indo pra um outro mundo totalmente diferente do nosso e tudo mais. Era quase um isekai, mas eu não considero ele um isekai, por mais que parece um isekai, né? Isso tudo, a aventura dele começa nisso. E aí nesse mundo existe basicamente umas poções que ele ganha poderes. E meio antes dele se envolver com essas poções, alguns caras que tem poder com essas poções vão atrás dele, porque descobre que ele achou um certo caderno e meio que estava envolvido com esse caderno. E muita gente vai atrás dele, vai ir em busca desse caderno e vai atrás dele. Então ele resolve se aliar a essas pessoas pra tentar descobrir quem são essas pessoas que vão atrás dele e tentar evitar de morrer, né? Literalmente também. Nisso tudo ele vai tomar uma poção, né? E aí a poção meio que ele tem que... O que a poção é? Tem a poção do palhaço, que ele basicamente tem que incorporar um palhaço, em outras palavras. Ele vira um palhaço de circo e tudo mais. Tem a poção do vidente, que ele basicamente vira um vidente. E quanto mais você entrar, você absorver a poção, aí você pode tomar a próxima. Se você não absorver, não tiver um controle pela poção, você basicamente vira uma criatura. Mas nisso tudo, isso aqui é só o básico por cima da ponta do iceberg da história. A história tem muitas coisas, muito plot twist, muita história envolvida. O final é espetacular. Vai tomar banho, que o final, fila de uma mãe, que eu falei, pô, cadê a segunda temporada? Literalmente. Sim, é um anime dividido em apenas 13 episódios. O próximo aqui anime é nosso clássico chamado Kaiju número 8. Kaiju número 8 conta a história do Kafka Ribeiro, que é um personagem onde ele sempre sonhou da tropa de eliminação de Kaiju, né? Que tem outro nome que eu não lembro agora. Só que ele fez a prova e sempre reprovava e tudo mais, meio desanimado, e decidiu trabalhar no que ele trabalhava. Até que chegou um novato lá que também queria fazer a mesma prova. E meio que o Kafka tava desanimado, esse novato meio que animou ele, e os dois fazem a prova. E eles praticamente, entre aspas, antes da prova acontecer, basicamente acabam quase se ferrando por causa de um Kaiju. Aí nisso tudo eles estão lá no hospital, onde simplesmente aparece um Kaiju e entra dentro da boca do Kafka, e meio que o Kafka se torna um Kaiju, o Kaiju número 8. E nisso tudo vai rolando a história. Aí tem a parte humana do Kafka, que é o personagem principal, né? Que é o Kafka, que ele vai entrando nessa tropa, tentando se envolver e muito mais. E a motivação dele é estar do lado da Mina, acho que é Mina ou Nina? Acho que é Nina, que é a personagem, vamos dizer, uma das personagens mais B10 do anime. Ela é líder do esquadrão e tudo mais, e é uma personagem que é uma amiga de infância dele, que ele meio que é apaixonado por ela também. Dá a entender, não sei se é 100% isso, mas assim, é um shonen clássico, aquele shonen de motivação, aquele shonen que o personagem você ama, você se apega, literalmente é um clássico. Black Clover, o Naruto. Ele é atualmente dividido em 2 temporadas. A primeira temporada tem 12 episódios e já a segunda também tem 12. Nosso anime da nossa lista é simplesmente o Blue Lock, um dos melhores animes pra você assistir. Simplesmente o Blue Lock conta a história do nosso personagem principal, o Izagi, que é um jogador que ele meio que, quase não, vamos dizer, na partida final que ele tava disputando, ele meio que, em vez de chutar pro gol, ele passa pro amigo dele, e o amigo dele chuta e erra, literalmente. E aí meio que nisso tudo, os caras viram o potencial dele e chamam ele e convidam ele pro projeto Blue Lock. Ele e milhares de jogadores. E nisso tudo, o anime vai rolar em torno desse projeto Blue Lock, onde ele ensina sobre o verdadeiro egoísmo de cada um personagem. Explica bastante. É um anime de futebol, mas é um anime maravilhoso. Mesmo quem não gosta de futebol vai amar. Os personagens do Blue Lock são muito bem escritos. Vai tomar banho. É muito bem escrito os personagens. Estou falando aí do Izagi, ao Nagi, ao Baru, Bachira e outros personagens. É muito bem escrito. Claro que você vai ter personagens secundários, porque vamos ser sinceros, tem muito personagem lá. A história do Izagi é muito boa. A superação dele e tal. Não é superação de poder, é uma superação de inteligência. Ele aprende, ele evolui, ele se adapta, ele não desperta poder nenhum, ele se adapta e melhora basicamente. Ele descobre coisa nova e se torna cada vez mais forte, mais habilidoso pelas escolhas e as descobertas dele, literalmente num jogo de futebol. O anime atualmente ele tem 24 episódios, tem uma segunda temporada com 14 episódios. O próximo anime shonen da nossa lista é simplesmente Black Clover. Eu ponho Black Clover em cima de Blue Lock, não porque eu acho Black Clover melhor que o Black na história, mas porque eu gosto mais de Black Clover, literalmente.
Black Clover conta a história do Asta, que é um personagem que ele nasceu sem pai, sem mãe, e ele tem um amigo dele que é irmão, Yuno, que os dois nasceram sem pai, sem mãe. E só que o Asta, diferente do Yuno que ganha um Grimório 5 folhas, ele não ganha nenhum Grimório e ele não tem magia pra nada, literalmente. Nisso tudo, após algum acontecimento, ele consegue o Grimório de 5 folhas, que contém um demônio dentro desse Grimório. E nisso tudo, ele consegue também a espada anti-magia. Nisso tudo, ele vai e faz, vamos dizer, a prova pra entrar nos esquadrões de magia, e ele acaba entrando no pior esquadrão, que é o esquadrão dos Touros Negros. E nisso vai enrolando toda a história, basicamente. O anime em si é muito foda, muito top, o Black Clover. A motivação do Asta e do Yuno é se tornar um rei mago, tanto para ser reconhecido quanto para ajudar as pessoas. Literalmente é quase o Naruto da vida, porque o Naruto queria ser Hokage por causa disso. A história é muito marcante, muito única e divertida também, tem muitos momentos engraçados, mas também é uma história muito bonita. O Asta é um personagem que ele grita bastante, sim, mas você gosta dele, você se apega a esse personagem e tudo mais. Atualmente só tem uma temporada, mas é uma temporada dele. Estamos falando de uma temporada com simplesmente 70 episódios. 70 não, desculpa aí, falei errado. 70 não, 170 episódios, literalmente isso. Black Clover, essa daqui, claro que vai ter uma nova temporada que vai ser lançada, mas atualmente tem 170 episódios em uma temporada pra você estar assistindo. Ataque aos Titãs. Ataque aos Titãs nada mais que a história do Eren, da Mikasa e do Armin, basicamente. Que é a história onde simplesmente eles vivem dentro de muralhas gigantescas, porque fora dessas muralhas existem titãs enormes que adoram comer pessoas assadas. Literalmente, eu tô falando assado, mas literalmente pessoas. As coisas que aparecem um titã gigantesco e destrói essa muralha, e depois, após destruir essa muralha, acontece várias coisas. Literalmente a mãe do Eren morre e outras coisas. E nisso tudo ele fica revoltado e resolve entrar pra tropa de exploração. Aí, primeira temporada, rola todo em torno dele entrando, ele aprendendo e tudo mais. E nisso tudo chega uma parte da história onde ele descobre que ele também é um titã. Mas ele não sabe o porquê ou como ele se tornou um titã. E por que ele tem esse poder de titã. E da onde veio os titãs. É um anime com muito... Ele tem um drama muito profundo. O suspense é maravilhoso. Os plot twists são incríveis mesmo, incríveis os plot twists desse anime. Literalmente um dos melhores plot twists de animes que eu já vi. A história, você cada vez quer mais, quer saber o porquê isso, porquê aquilo, porquê aquilo. E no final, quando você sabe de tudo, você fica falando: meu Deus do céu, que anime é esse? Literalmente, que já assistiu até que os Titãs falam: meu Deus, que obra-prima é essa? Vai tomar banho. E além de ser um anime que ele já terminou inteiro, então dá pra assistir inteiro. A primeira temporada tem 27 episódios, aí tem a segunda com simplesmente mais 12, terceira temporada com 22, a quarta temporada com mais 30 episódios. Temos também aqui uma história meio alternativa aqui, basicamente com mais 8 episódios. Aí tem também a última temporada aqui, que é um filme de 2 horas e meia, basicamente. O próximo anime da nossa lista é simplesmente o Solo Leveling. Eu acho que assim, por mais que eu ame Ataque aos Titãs, Solo Leveling é a perfeição de shonen que eu já vi. Solo Leveling traz um anime shonen com um personagem principal de superação. Basicamente, o personagem de Song-Ju, ele começa como um rank D, rank E. Ele começa como o caçador mais fraco do mundo. Literalmente, após ele fazer a escolha de proteger os amigos e tudo mais, que eles entram numa dungeon onde, basicamente, um deles tinha que ficar pra se sacrificar e ele fica, ele ganha um sistema. O sistema é o quê? Ele tem um sistema, todo mundo nasce com poder e pronto, beleza. Vamos dar exemplo, eu nasci com o poder do rank A. Eu sou rank A o resto da vida. Se eu passar 90 anos, eu sou rank A, não upo. Mas ele ganha um sistema qual ele pode upar. Literalmente, ele tem que fazer os treinos, ele faz várias coisas e ele upa. Além dele upar, ele também ganha lugares exclusivos, dungeons exclusivos que só ele tem, equipamentos e armas exclusivas só dele e muitas outras coisas exclusivas dele. Além da habilidade principal que ele ganha, que é a habilidade do Exército das Sombras, basicamente. A obra em si é uma obra muito marcante, é uma obra rápida e direta no que ela quer mostrar. Ela não tem mimimi pra nada, é rápida e direta. Bicho, literalmente não tem enrolação. Assim, a primeira temporada de Solo Leveling tá dividida em 12 episódios, já a segunda também tá dividida em 12 episódios, 13, né? Não, as duas é 13 episódios, eu falei errado. Nosso primeiro lugar, nós temos simplesmente pra mim foi o melhor anime shonen que eu já assisti na minha vida, literalmente é muito bom, To Be Hero X. Ele é simplesmente o que Marvel e DC não conseguiram ser, ele é melhor até mesmo que Boku no Hero e muito mais. A história dele é maravilhosa, não é boa, é maravilhosa. Literalmente é a história de vários heróis diferentes e vamos dizer, um pouco de realismo nisso. Mostra desde como os heróis se tornam heróis, até os tramas e a história
por trás de cada um dos heróis e tudo mais. Conta a história de vários heróis diferentes e é uma história muito boa. E o legal desse anime é o que? Essas histórias não é tipo assim, eu vou contar a história de A e B, C e pronto, acabou. Essas histórias estão interligadas no anime. Além disso, é um anime que ele fala de espaço-tempo, tipo assim, às vezes ele conta uma história que é do futuro e depois ele volta à história anterior. A próxima história é uma história que aconteceu no passado. Então é uma questão de espaço-tempo, é uma questão que você tem que prestar muito atenção. Porque tem história que contou no passado, tem história que é do futuro, tem história que ainda aconteceu. Aí tem muito plot twist que ele acaba deixando pra outra história contar, porque tá ligado com outra história, basicamente. As histórias de cada personagem é muito boa. Eu vou ser sério, você não vai gostar de todos, mas você vai ter um favorito. Você vai ter um personagem que vai te marcar, você vai ter um personagem que vai mexer com você, literalmente. Atualmente eles só tem uma temporada com 24 episódios, mas já foi confirmada a segunda temporada, que é a temporada final, que o anime é dividido. O anime falou que vai ser dividido em duas partes, né? Que a parte 1 é essa, e a parte 2 vai ser a segunda temporada e pronto, acabou. Então esse daqui foi simplesmente o top 10 dos melhores animes shonen pra você assistir. Claro que todos esses animes da lista estão dublados, todos vão encontrar na Crunchyroll, basicamente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e claramente não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com todo mundo. Vou indo nessa, falou, fui e até o próximo vídeo, galera!